Esse é o livro Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. É o livro que nós estamos estudando. Nós já estamos no 6º estudo. E hoje, inclusive, gente, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos estudar metade do capítulo, porque esse capítulo que a gente vai estudar hoje é o 6º capítulo. Ó, tá vendo? É o 6º capítulo. É um estudo por semana, Paty. E no 6º capítulo ele fala sobre 6 passos para mudança. E eu achei muito denso para fazer só em um. Então a gente vai fazer os 3 primeiros passos hoje e depois, no meio da semana, eu vou entrar para fazer os outros 3 passos, porque no próximo domingo a gente já vai fazer o estudo do 7º capítulo, tá? Letícia, eu sugiro você procurar pela internet. Lá no Estante Virtual, estantevirtual.com.br, ele reúne todos os sebos do Brasil todo. E lá eu tenho certeza que pode ser que você encontre. Certeza não, né? Porque muita gente falou pra mim que tava meio que em falta, tá? Então pode ser que você encontre por lá. Beleza, gente? Vamos começar? Já deu 5 minutos de tolerância. Então, esse é o estudo do Desperte o Seu Gigante Interior, tá? Do Anthony Robbins. Nós estamos estudando o 6º capítulo. Se vocês quiserem receber o resumo, manda e-mail para zoraviana@atitudeemocional.com, que a Ana Cláudia manda para vocês até o final da segunda-feira o estudo. Quem mandar o pedido depois de segunda, ela manda só na segunda seguinte com já o estudo do 7º, tá bom? Então vocês podem mandar e-mail para conseguir o resumo que é feito por mim, tá? Com as minhas observações. É só mandar pro meu e-mail que tá aqui no meu contato do Periscope, beleza? Bom, gente, esse capítulo, o Anthony Robbins, ele fala sobre como nós podemos fazer uma mudança efetivamente na nossa vida. Uma mudança efetiva. Eu gosto muito desse capítulo, embora ele resgate muitos temas, né? Muitos assuntos que ele falou nos anteriores. E aí, para quem tá participando pela primeira vez, para eu me concentrar no estudo, agora eu vou focar no estudo e no finalzinho eu abro um tempo para vocês poderem fazer perguntas, sugestões, tá? Então lá no final eu abro, então quem tiver dúvida escreve para poder me perguntar lá no final, para não ficar sem resposta, tá bom? Então, o que eu achei curioso e o que eu gosto muito do Anthony Robbins é que ele coloca sempre passos, estratégias, etapas. Tudo isso facilita muito a aprendizagem e principalmente a aplicação. Então, por facilitar a aplicação, acaba que a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Então, eu uso muitas referências do Anthony Robbins nos meus atendimentos individuais e muito também nos nossos trabalhos em grupo, nos coachings de atitude que acontecem em grupo. Então tem uma série de recursos aí que eu acabo utilizando do que ele fala. E ele já começa o capítulo, né, dizendo algo que me chamou muita atenção e decidi trazer para vocês. Se queremos mudar o nosso comportamento, só há uma maneira eficaz de fazê-lo. Devemos vincular sensações insuportáveis e imediatas de dor a nosso antigo comportamento e sensações incríveis e imediatas de prazer ao novo. Então eu gostei muito disso que ele falou, porque na verdade resume os últimos 2 capítulos que a gente já discutiu aqui e está disponível na minha página no Facebook, que é Atitude Emocional. E aí ele delimitou 6 passos para a gente fazer uma mudança real na nossa vida. Então, hoje nós vamos discutir os 3 primeiros passos. Eu vou passar um exercício no final para vocês. E no meio da semana eu vou publicar lá na minha página do Instagram, que é Atitude Emocional, o dia e a hora certinhos, que a gente vai se encontrar aqui para poder debater, tá? Que bom que você tá gostando. O Anthony Robbins usa bastante PNL. Mas não é só PNL não, ele usa muito de neurociência também, então tem várias ferramentas atreladas, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Quero propor para vocês fazerem junto comigo, tá? Esses passos, e vocês, ao invés de a gente ficar só na teoria, vocês
escolherem um ponto que vocês querem trabalhar ou uma mudança que vocês querem fazer na vida de vocês, porque acho que dessa forma vocês aprendem muito mais, tá bom? Vocês topam? Então, na medida que vocês forem concordando com o que eu falei, vai clicando assim na tela que vai subindo o coração, e aí eu tenho uma noção mais clara se vocês estão concordando ou não, tá? Quando para de subir coração aqui é que eu falo, opa, o pessoal não tá concordando. Beleza? Legal. Então estamos sintonizados, né? Então vamos lá, gente. Passo 1, tá? Qual que é o passo 1? O passo 1 é decida o que você realmente quer e o que o impede de ter agora. Então, primeira coisa, qual mudança vocês querem na vida de vocês? Conta aqui pra mim, pra eu ter uma ideia. O que vocês querem mudar na vida de vocês? Emprego, hábitos, ser mais relax, emagrecer, o que mais? Perder 20 quilos, ser insegura, então o que é ser confiante, né? Dinheiro, autocontrole, focar mais na faculdade, hábitos, atividade física, voltar para o mercado, terminar a graduação, parar de procrastinar, pode ser, tá? Bom, primeira coisa que ele fala aqui, na hora que eu li, eu falei, gente, eu falo isso tem séculos, mas vamos lá. Quanto mais específico puder ser a respeito do que você quer, mais clareza terá e mais poder vai dispor para alcançar o que quer mais depressa. Então, gente, especificidade muda tudo na nossa vida. Então, o que é especificidade? É você dizer com clareza o que você quer mudar. Eu sei que vocês escreveram aqui para mim por uma questão prática, resumido. Só que para vocês precisam escrever de uma forma muito clara. Então, o que você quer mudar, sabe? Destrinchar. A ponto de que qualquer outra pessoa que leia consegue executar no teu lugar. Então, assim, tudo que a gente quer mudar na nossa vida tem que estar muito claro, tá? Então, pesar 65 quilos. Então, assim, pesar 65 quilos é a consequência. Então, o que você tem que mudar de hábito? Tá vendo? Ele quer saber o que você quer mudar. Então, o que você realmente quer? Para pesar 65 quilos, qual é a mudança que você tem que fazer? Pode ser mais de uma, né? Só que você vai ter que fazer os passos para cada uma delas. Então, assim, eu tenho que mudar meu estilo de alimentação. Também é muito amplo. Então, o que você tem que comer, o que você não pode comer, né? Então, a primeira coisa é a decisão, tá? A execução a gente vai chegar lá, mas primeiro vamos preparar o nosso cérebro para isso. Aí, ó, pronto, parar de beliscar. Já é uma mudança que você quer, tá? E aí, depois que define, exemplo, comer menos e comer as coisas certas. É um exemplo, Diego. Um plano estratégico mesmo, sim. Silândia, sabe qual é o nosso problema? A gente faz planejamento estratégico para tudo na empresa e não faz para nossa vida. Esse é a maior chavinha que a gente pode virar na nossa cabeça, tá bom? Observar em quais momentos come mais. Já vai chegar nessa parte, Paty. Já vai chegar. Ah lá, a Michelle é médica na área de emagrecimento. Olha que beleza. Então, gente, depois que você definir com muita clareza o que você quer, tá? Definiu com muita clareza o que você quer, o que você vai fazer? Ele colocou aqui, ó, identificar o que nos impede de ter o que a gente quer. O que nos impede, o que compromete. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa... Vou dar um exemplo muito claro para vocês. As pessoas procuram atendimento individual, os nossos serviços em grupo, lá na Atitude Emocional. E a Ana Cláudia que faz esse trabalho receptivo, porque a gente zela muito por atendimento ao cliente. E aí ela fala no WhatsApp e ela fazia uma pergunta assim, o que você busca? E tinha gente que me mandava às vezes mensagem no Instagram, falando assim, nossa Zora, só na pergunta da Ana eu já parei, já preciso pensar uma semana, um mês para poder responder. Então a gente começou a acrescentar o que a pessoa quer mudar na vida dela.
né? Então, eu tô explicando isso pra vocês porque nem sempre a gente tem muito claro o que a gente quer pra nossa vida. Então, assim, acabaram de falar, eu quero ser concursada. Beleza, em que você quer ser concursada? Então, assim, precisa ser muito específico, porque, eu quero ser concursada é muito vago, né? É muito superficial, então precisa especificar, tá bom? Boa noite, Ediane. Tudo bem, amor? Quero conhecer pessoas novas, ótimo. Então, o que você quer mudar, de repente, é o fato de você ficar sempre com as pessoas antigas, ou não ficar com ninguém, não se relacionar com ninguém, não conviver com ninguém, né? Então, ó, passo 1 definido, certo? Decida o que você realmente quer e o que te impede de ter isso agora, beleza? Definido isso, nós vamos para o passo 2. Quero passar na prova do mestrado, ótimo, Andressa. Então vamos para o passo 2. Use uma alavanca. Associe uma dor intensa a não mudar agora e um prazer imenso à experiência da mudança agora. Então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, ó, olha o que ele fala. A mudança em geral não é uma questão de capacidade, é quase sempre uma questão de motivação. Muitas vezes a nossa motivação, ela não tá muito clara na nossa cabeça, não é verdade? Carol, segura essa pergunta pro final para eu poder dar mais atenção para ela, tá bom? Aí você faz para mim no final. Então, gente, qual que é o grande X da questão aqui? Que a gente precisa cuidar da nossa motivação para fazer uma mudança. Então, ele diz na sequência, a única maneira de efetuar uma mudança agora é criar um senso de urgência tão intenso que somos compelidos a seguir em frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma mãe fuma, uma mulher fuma e ela fica grávida, o que faz ela ter o poder de segurar o controle em relação ao cigarro, porque ela tá gerindo? Aqui, nesse exemplo que eu tô dando para vocês, fica muito claro como usar uma dor que é uma fantasia, que é a dor de isso pode fazer mal pro meu filho, né? Isso pode prejudicar o desenvolvimento, ele pode ter alguma doença. Então, assim, a fantasia da dor é tão forte, é tão intensa, que isso ajuda a mãe a ter controle sobre ela naquele momento. Então, o que ele quer dizer com essa alavanca? Que é a gente ter a capacidade de perceber ou criar, mesmo que seja uma fantasia ou uma expectativa de futuro, que faça a gente perceber o quão urgente aquela mudança é na nossa vida, tá? Então ele fala assim, ó, na sequência, temos emoções mistas, que na psicologia a gente costuma chamar de emoções ambivalentes, em que ligamos tanto a dor quanto o prazer à mudança, o que deixa o cérebro indeciso sobre o que fazer e nos impede de utilizar os plenos recursos de que dispomos para promover o tipo de mudanças que poderiam literalmente ocorrer de um momento para o outro, se cada fibra do nosso ser estivesse empenhada para isso. Então, ele acaba dando o exemplo que muitas vezes a gente pensa assim, né? Uma pessoa, ela tem muita vontade, vamos supor, alguém falou aí que eu quero passar no concurso, né? Qual que é a dor de fazer você estudar, que na verdade para passar no concurso você tem que mudar o padrão de comportamento de não estudar, certo? Então, quando a gente procrastina o estudo, a mudança que a gente tem que fazer é estudar. Então, o que a gente precisa? Associar a dor a não estudar. Então, toda vez que eu tô deitado no sofá ou que eu tô mexendo no Instagram e eu deveria estar estudando, a gente precisa associar a dor de, por exemplo, ter que pedir dinheiro pro pai, ou ter que pedir dinheiro pro marido, ou ter que pedir dinheiro pra esposa, né? Porque se isso gera dor pra você, entenderam? O que eu tô querendo dizer? Você tem que descobrir algo que gera dor pra você pra poder associar esse comportamento. Então alguém falou assim, eu quero abrir o meu negócio. Muita gente me procura com essa demanda de abrir o negócio.
Só que abrir negócio, gente, não é fácil. Às vezes as pessoas olham só a parte positiva de abrir um negócio, né? Só a parte boa de abrir um negócio. Então, o desafio, seguindo os passos de mudança do Anthony Robbins, né? Que tá nesse livro aqui, ó. Pra quem chegou agora, a gente tá estudando esse livro, Desperte Seu Gigante Interior, tá? Então, pra ele, a gente precisa associar a dor. Então, assim, vou dar um exemplo pessoal pra vocês. Quando eu decidi tocar o meu negócio independente, sair mesmo da empresa que eu trabalhava, eu associei o quê? Eu tava muito estressada. Então eu cheguei no meu limiar de dor, de cansaço físico. E aquele limiar foi o momento em que eu falei, chega, não dá mais, eu vou tocar o meu negócio sozinha, né? Então, tudo na vida requer esforços, exatamente, não tem mágica, né, gente? Não tem mágica. A grande questão que eu tô trazendo pra vocês é que vocês precisam descobrir esse limiar de dor pra fazer mudança na vida de vocês. Beleza? E na sequência ele fala assim, ó, eu gostei bastante. A alavanca é absolutamente crucial para criar qualquer mudança, para você se libertar de fardos de comportamento, como fumar, beber, comer demais, né, procrastinar, ou padrões emocionais, tá sempre muito ciumento, tá sempre depressivo, né? Então, assim, a mudança, ela exige mais do que apenas estabelecer o conhecimento de que você deve mudar. Então, não adianta ficar pensando, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. É o conhecimento ao nível emocional mais profundo e sensorial mais básico do que você tem de mudar. Então, o que a gente precisa resgatar na gente, descobrir, é qual que é o nosso limiar, qual que é a alavanca que a gente vai usar para lembrar o tempo todo da mudança que a gente quer fazer na nossa vida. E aí aqui ele acaba citando um caso de uma pessoa que participou de um curso dele e que definiu, combinou com uma amiga dela, que se elas fraquejassem no propósito de emagrecimento, elas comeriam comida para cachorro, carne para cachorro. E aí elas deixavam aquela lata perto delas, visível, para toda hora olhar para aquilo e lembrar. Então, assim, isso foi um limiar de dor, porque quem que quer comer comida para cachorro, gente? Ninguém quer comer, certo? Que é para cachorro, não é para ser humano. Então, o que eu acho muito interessante aqui é a gente parar para pensar qual que pode ser a nossa alavanca. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu dei lá no Periscope da Escola de Felicidade. Quem quiser acompanhar, depois procura aqui, Escola de Felicidade no Periscope, para vocês poderem acompanhar as nossas publicações. Lá eu tô fazendo um diário da saúde. Toda semana eu entro para falar sobre como que tá pra mim, que eu tô fazendo uma mudança em alguns alimentos e etc. E aí eu percebi que quando eu fiquei muito nervosa, muito frustrada, eu acabei percebendo que na hora me veio uma vontade de comer doce. Só que eu não precisava consumir aquele doce, né? O nome é Escola de Felicidade, Paty. Eu não precisava comer aquele doce. Daí o que eu fiz? Eu fui lá e cheirei a flor. Eu mudei o padrão. Então você cria uma alavanca para poder mudar o padrão, tá? E aí ele diz assim, ó. Olha só, gente. Ele iniciava, quando ele fazia atendimento individual, ele iniciava cada sessão com a declaração de que não podia trabalhar com alguém que não estivesse disposto a mudar agora. Um dos motivos era o fato de que ele cobrava $3.000 por sessão e não queria que as pessoas investissem o seu dinheiro se não fossem capazes de obter os resultados que desejavam hoje nessa única sessão. Então, gente, qual que é a conclusão disso tudo? Tá? Aqui na Atitude Emocional, nós tomamos muito cuidado e eu gosto muito de fazer uma sessão de avaliação inicial, que é para levantar o momento daquela pessoa, entender como estão as áreas da vida para poder indicar a atividade ou o serviço mais adequado. E mais do que isso, né, gente? Para mostrar para a pessoa que aqui não vai ser um espaço para brincar de mudança, sabe? Vou fingir que tá tudo bem. Não, a gente vai fazer as coisas acontecerem.
E assim, nós vamos dar o suporte para isso, só que se a pessoa não estiver disposta a fazer mudança, nada é feito, nada vai acontecer. Essa que é a verdade. Então, o que eu tô colocando aqui para vocês é que vocês precisam parar para pensar, poxa, eu vou investir tempo e energia em me empenhar para fazer uma mudança real na minha vida? Isso é muito importante, tá? E aí na sequência ele diz assim, ó, se você quer ajudar alguém, eu gostei muito disso aqui, porque muitas vezes a gente tem a capacidade, tem o poder de provocar alavancas em outras pessoas, nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que convivem conosco, não é? E aí, muitas vezes a gente faz o quê? A gente critica, menospreza, reclama, E aí ele fala, se você quer ajudar alguém, não vai promover este tipo de alavanca se apontar os seus erros ou mostrar como é incoerente, mas sim fazendo perguntas que levam a pessoa a compreender por si mesma suas incoerências. Então, o que é isso? O que isso aqui tem de precioso, gente? O que tem de precioso é que muitas vezes a gente gasta energia nossa criticando, negligenciando, reclamando das pessoas, ao invés de fazer perguntas que estimulem a pessoa a promover uma mudança. E principalmente, a gente esquece que se a gente não faz mudança na nossa vida, como que a gente vai querer que a pessoa faça na dela? Então, assim, é um ponto muito importante para vocês começarem a pensar o quanto vocês estão gastando energia com as pessoas ao invés de gastar energia com vocês, né? Então, o que eu quero deixar de reflexão, né, nessa parte aqui para vocês é isso. Vocês começarem a se fazer perguntas antes de se preocupar em fazer perguntas para as pessoas. E aí ele fala que nós temos a capacidade de fazer perguntas que induzem a dor, que é pra gente entender que dor tem de não mudar e qual o prazer que existe em mudar. Esse que é o jogo que ele tá fazendo para promover mudança, tá? Então, uma pergunta que eu gostei muito para induzir a dor. Então, assim, todas essas mudanças que vocês falaram, tá no capítulo 6, Socorro, da parte 1. Então, todas essas mudanças que vocês falaram pra mim, ser mais tranquila, passar no concurso, mudar de emprego, ser promovido, criar um negócio, passar no mestrado, por aí vai. Todas essas mudanças que vocês querem fazer, se perguntem o quanto vai me custar se vocês não mudarem de comportamento para atingir o que vocês querem. Então, assim, essa pergunta eu achei sensacional. Porque quando a gente para pensar o que vai custar pra gente não mudar agora, a gente consegue fazer uma perspectiva de futuro, tá? E aí, na verdade, tudo isso para calcular quanto custa não mudar. Assusta. E assim, o propósito da dor, mesmo que seja uma dor de fantasia, é de assustar para estimular a gente a mudar, tá? Então, assim, qual que é o preço de você não mudar? Custa perder tempo, né? Então, assim, acaba promovendo motivação, tá? E aí, na sequência, ele fala o que faltará na minha vida se eu não fizer essa mudança agora? Então, o que vai ficar faltando? Foi o que eu cheguei à conclusão, por isso que eu tô cuidando da minha saúde agora. Todas as áreas da minha vida estão muito bem encaminhadas. E aí chegou a hora que eu falei, gente, só falta agora a minha saúde. Então é o que eu tô priorizando nesse momento agora, tá? Então, gente, o que faltará na minha vida se eu não efetuar a mudança? Faltará disposição lá na frente, no meu caso, tá? Compartilhando com vocês. Então, faltará saúde, faltará mais tempo para conviver com a minha família, faltará disposição, faltará energia para viajar, que eu gosto bastante, né? Faltará saúde, né, para minha vida. Então, assim, faltará muita coisa, não vale a pena, né? Então, tudo isso para entender quais são os impactos de
não fazer a mudança agora, para poder resgatar aquela perspectiva de dor, né, que ele fala. E na sequência a gente precisa fazer perguntas de associação de prazer, tá? Olha lá, ó. A dor é o melhor combustível para mudanças, exatamente. Só que eu não preciso esperar a dor real chegar. O que o Anthony Robbins defende nesse livro, especialmente, é que a gente pode simular algumas dores para poder fazer uma mudança sem precisar senti-la necessariamente, tá bom? Depois que fizer as perguntas de associação de dor, a gente precisa ir para as perguntas de associação de prazer, que são, né? Se eu mudar, como isso fará com que eu me sinta em relação a mim mesmo? Então, assim, se vocês mudarem, como vocês vão se sentir em relação a vocês mesmos? Eu também não concordo, Gislaine. Por isso que eu gosto da técnica dele. Porque a técnica dele não fica esperando você sofrer. Ela antecipa para você não sofrer. Tudo tem uma consequência. Exatamente. Feliz e realizada, ótimo. Então, ó, que outras coisas poderia realizar se efetuasse essa mudança hoje? Então, assim, vou colocar o meu exemplo para vocês. Então, se eu fizer essa mudança, né, se eu persistir na minha mudança, eu vou conseguir, por exemplo, não precisar tomar remédio mais cedo, eu não vou ter problema com diabetes, como toda a minha família tem, eu não vou ter problema de pressão alta, como todo mundo tem, da minha família. Então, assim, eu vou poder me prevenir de um monte de doenças que já está na minha genética. Então, isso foi suficiente, né, para eu olhar e falar assim, não, gente, não dá para continuar desse jeito. Então, vou poder viajar, passear, é isso aí, cara. Então, assim, como que a minha família e os meus amigos vão se sentir com essa mudança? Também é uma outra pergunta para buscar prazer. Então, assim, gente, qual que, no final das contas, isso aqui é um exercício de identificar quais são os benefícios. O que tem de benefício? Então, vamos correr. Pois é, correr ainda não é minha praia, mas estou fazendo outras atividades para poder suprir, né? Orgulhosos, pois é, gente. Então, eu tive uma cliente que associou o prazer a todos os amigos e aos familiares parabenizando ela, sabe? Com muita força, ela mentalizou, e toda vez que ela pensava em procrastinar um estudo, por exemplo, ela lembrava dessa cena, tá? Se a mudança depois de realizada não trouxer os resultados esperados, pois é. Ele fala muito sobre isso no passo 3. Então, assim, ó, passo 1 já falamos, que é identificar o que a gente quer mudar e o que impede a gente de fazer. Passo 2, fazer uma alavanca de dor e uma alavanca de prazer para a nossa mudança. E agora a gente vai para o passo 3, que é interromper o padrão limitador, tá? E o que muitas vezes é um padrão limitador? É exatamente isso que a Olivia perguntou agora, né? Que é, poxa, e se eu mudar e não der em nada? Então, o que tá acontecendo? Gente, a conexão não tá boa? Aqui pra mim tá no máximo. Tá bom pra vocês? Será que são só algumas pessoas que elas podem estar no 3G? A conexão tá boa pra vocês? Tá boa? Tá, então eu acho que é a conexão de algumas pessoas que podem não estar no Wi-Fi, tá bom. Então vamos continuar. Então, pra quem chegou agora, o volume tá baixo, vê se não é o seu, que o meu tá no máximo aqui. A gente tá estudando o Desperte Seu Gigante Interior, tá? Do Anthony Robbins, capítulo 6, da parte 1, beleza? Então, gente, então voltando na questão do padrão limitador. Muitas vezes eu vejo pessoas que falam assim, e ele até escreve isso no livro, né? Ah, mas eu vou parar de fumar então para não ter câncer. E se eu tiver câncer mesmo assim? Tá? E aí é como se a gente criasse suposições para justificar a ausência da mudança que a gente quer. Tá bom? Então, o padrão limitador, né, ele explica aqui, ó, você pode fazer tudo direito, mas se o ganho secundário for muito forte, vai se descobrir voltando aos meios antigos. Então, se você pensa num prazer muito bom
e numa dor que realmente justifica, e mesmo assim você para reparar e perceber que o ganho secundário, de repente o alívio do estresse, ou alguém falou aí que quer montar o seu negócio, né? Teve uma dupla que elas têm uma loja e elas me procuraram essa semana pra gente fazer coaching executivo, né? E elas estão precisando fazer uma reforma geral nos processos administrativos da empresa, captação de cliente, relacionamento e tudo. Então a gente vai discutir tudo isso no coaching. Só que o que eu achei interessante elas têm uma dor que nós estamos em último no ranking do mercado. Elas têm um prazer que a nossa perspectiva é muito positiva e nós estivemos já em primeiro, então nós temos toda a estrutura para voltar a estar em primeiro, né? Só que elas têm um ganho secundário que é estar onde elas estão hoje. Qual que é o ganho secundário? Fazer uma retirada mediana, trabalhar e ir empurrando com a barriga. Então, se esse ganho secundário fosse maior do que o desejo de mudança que elas têm, elas não me procurariam. Elas só me procuraram por quê? Porque elas querem tanto aquela mudança, elas querem tanto que a empresa decole, né, volte a decolar, que elas falaram, não, Zora, chegamos no nosso limiar de dor, tá? Então, o que é importante vocês repararem? Ele diz assim, sempre que há um ganho secundário envolvido, é preciso aumentar a pressão da alavanca. Por isso, concluí que um padrão de interrupção intenso criaria o impulso necessário, tá? Então, o que é isso? Ele acaba contando uma história, vou resumir aqui para vocês, para quem não conseguiu ler o capítulo. Que ele estava dando um seminário, e aí nesse seminário, um rapaz chegou para ele e falou que era viciado em chocolate, que ele queria deixar de ser, mas que ele achava que isso era impossível. E aí o Anthony Robbins virou pra ele e falou assim, então tá bom, o nosso seminário tem 4 dias. 3 dias, eu acho. Não lembro agora. Nosso seminário tem 3 dias. Então você só vai comer chocolate nesses 3 dias, não vai comer mais nada. E aí o rapaz perguntou assim pra ele, e eu posso beber alguma coisa? E aí o Robbins falou pra ele, pode, 4 copos de água, só. Durante 4 copos por dia, né? E aí aconteceu que todo mundo se envolveu e mandou chocolate na mão dele, né? Mandou chocolate na mão dele, colocou um monte de chocolate na mão dele. E aí ele começou a comer e zombando do Anthony Robbins, né? Beleza, fala daqui, fala de lá e tudo. E o Anthony Robbins na dele. Quando chegou, se eu não me engano, no segundo dia, né? O rapaz já tava sério, já não aguentava mais comer chocolate, né? E aí o Robbins falou, vamos, come mais um. Daí ele pegou e comeu. E o Robbins foi lá e insistiu, bora, come mais, né? Exatamente, ele tava até meio verde, né, fisicamente. E aí, bora, come mais e tal, começou a incentivar. E aí o rapaz explodiu e falou, você não pode me obrigar. Essa explosão foi esse rompimento intenso que ele fala, que é quando você promove, né, uma explosão na pessoa que ela estabelece o padrão de limite. Então, é claro que se você tá querendo emagrecer, você não precisa se entupir de comida para chegar no seu limiar. Mas eu achei interessante trazer esse exercício, né, esse momento que aconteceu com eles, que é para vocês perceberem o quanto muitas vezes a gente precisa desse momento chega, sabe, desse momento já deu, para poder fazer uma mudança. Só que a gente pode, o nosso cérebro tem uma capacidade de criar momentos. Tanto é que muitas recordações infantis, não é que a gente lembra, as pessoas contam tantas histórias e a gente vê foto que a gente cria a cena na nossa cabeça. Porque o nosso cérebro tem essa capacidade. Quando a gente lê um livro, eu mesma, quando eu li essa cena, eu imaginei um falando pro outro. Porque nós temos essa capacidade. Então o nosso desafio é usar essa capacidade para estabelecer o nosso limite, né, que é o que eu falei pra vocês do cheirar a flor. Então agora é assim, toda vez que eu fico nervosa ou acelerada, eu já vou lá e já cheiro já cheiro a minha flor, porque aquilo é o sinal que eu tenho de não vou comer
chocolate, não vou comer doce, não vou comer nenhuma besteira que eu não quero colocar pra dentro do meu organismo, né? Um outro limiar de dor que eu também uso, um padrão que eu uso, foi uma frase que a Debs falou pra mim. Quem não segue ela, procura depois Debs Aquino, ou o blog da Debs aqui no Periscope. Ela falou assim pra mim, eu falei, nossa, acho que eu vou comer uma lua de mel. É tipo uma rosquinha que tem numa padaria aqui perto da Atitude. E aí, no final do coaching de felicidade. E aí ela falou assim pra mim, vai pôr mais lixo pra dentro do seu corpo? Então assim, aquilo ficou muito gravado na minha cabeça. E aí eu acabo usando aquela expressão muitas vezes, até a voz dela eu repito na cabeça, porque me ajuda muito a fazer esse controle, né? Então assim, você tá procrastinando estudar, ou tá procrastinando fazer o seu plano de negócios, tem que pensar qual é o limiar de dor. Você quer continuar outra pessoa a vida inteira? Sabe? Então assim, são limiares de dor que vocês podem descobrir, tá? Teve um exemplo que ele colocou aqui que eu achei meio agressivo, mas eu não grito com os pacientes, gente, que ele fala assim, ó, e quando os pacientes chegam e começam a falar que eu não consigo mudar e não sei o que, ele grita, com licença, dá um gritão, né? E aí a pessoa dá um sobressalto, e aí nesse grito as pessoas mudam o padrão emocional, certo? Porque elas estão tristes e tal, elas assustam. E com isso ele acaba mostrando que ela tem o controle sobre o padrão emocional deles. Então, só que eu acho muito agressivo, não tem necessidade. Só que cada um pode adaptar para como precisa, como necessita, tá bom? Tem muita gente falando que tá travando. Tô meio desconfiada, será que é minha internet? Bom, mas depois eu vou deixar aqui pra vocês verem, também vou colocar no YouTube, tá bom? Paulo Coelho ensina a gente a apertar a unha até não aguentar mais de dor. Pois é, cada um tem uma técnica, né? E aí ele disse assim, ó, na sequência, uma das melhores maneiras de interromper o padrão de alguém é fazer coisas que a pessoa não espera. Coisas que são radicalmente diferentes de tudo que já experimentaram antes. Então assim, quando você estiver fazendo a mesma coisa, experimenta pensar em algo completamente diferente. Ele fala do aleluia, né? Então assim, de repente você tá lá triste, cabisbaixo no trabalho, e aí eu sugiro ir no banheiro, vai dar um de louco, né? E aí fala aleluia, dá um grito, ou graças a Deus, sei lá, alguma coisa que faça você sair daquele padrão emocional, tá bom? Então eu acho que é bem legal. Então, gente, qual que é a minha proposta para vocês? Antes de eu abrir para perguntas, tá? Minha proposta são vocês fazerem um exercício, né? 3 vezes, ó, seguindo essas 3 etapas. E aí durante a semana eu vou divulgar lá no meu Instagram qual data, igual horário, a gente volta para poder estudar os outros 3 passos desse mesmo capítulo, beleza? E no próximo domingo a gente vai fazer o estudo do capítulo 7, tá bom? Então eu vou abrir para perguntas agora, vamos fazer uns 10 minutos de perguntas pra gente poder finalizar, tá? O que vocês acharam? Esse é longo e denso. O problema não é nem ser longo, é ser denso, tá? Vou ler os outros capítulos. Legal, Paty, lê sim que você vai adorar. Alguma pergunta que vocês anotaram ao longo do nosso estudo de hoje? Ai, todo mundo gostou, que legal. Tem várias edições. Quanto mais recente, melhor. Procura a data, o meu é de 2012. Bem prático mesmo, né? Eu gosto bastante. Alguém tem alguma pergunta, algum insight, algum comentário? É um modo de criar coragem, exatamente. Ó, a Carol tá perguntando, como mudar padrões emocionais? Exemplo, insegurança. Então, Carol, acho que o primeiro passo é pega esses 3 passos para poder destrinchar. Então, assim, o que eu quero mudar? Quero mudar o fato de eu ser inseguro. O que me impede de fazer essa mudança? E aí pensar no que te impede de fazer isso. Sabe por quê? É isso que ele fala aqui no livro. Muitas vezes um comportamento que a gente não gosta de ter traz ganho secundário. Então quando a gente é inseguro,
por exemplo, a gente traz cuidado das pessoas, as pessoas são mais atenciosas, mais receptivas, então são ganhos que acabam reforçando o comportamento inseguro. E aí é esse comportamento que a gente precisa mudar, tá? Então, eu tinha uma cliente, por exemplo, que ela era sempre mais depressiva, mais triste, mais cabisbaixa, sabe? E ela sempre reclamava disso, né? Só que isso era a forma que ela tinha do marido dela dar mais atenção para ela. Então era um ganho secundário muito forte. Porque o marido dela só dava atenção para ela quando ela estava mais triste, quando ela estava precisando de atenção, quando ela estava, sabe, mais carente. Então isso reforçava muito o comportamento dela. E aí quando a gente descobriu isso, é que a gente começou a trabalhar para mudar esse comportamento, de que ela podia ter a atenção do marido de outras formas, né? E assim, gente, são características que todo mundo, né, pode acontecer com qualquer pessoa. A gente precisa estar atento para não deixar, sabe, para não virar escravo do ganho secundário. Como sei se consegui identificar minha limitação, se está correto? Olivia, só testando, tá bom? Só testando, não tem uma referência, porque cada ser humano é único. Então, gente, muitas vezes vocês vão conseguir fazer mudança lendo o livro, estudando aqui. Outras vezes precisa procurar ajuda profissional. Entre em contato aqui na Atitude, que a gente consegue entender e poder fazer uma ajuda mais específica, tá? Como lidar com a ansiedade no processo de mudança, né? Bom, vamos lá. A ansiedade é um tema bem complexo, né? Para responder isso, eu acho que a melhor coisa é entender a ansiedade como algo natural. O nosso problema é que a gente enxerga a ansiedade como algo problemático. Oi, Flávio, tudo bem? A gente enxerga a ansiedade como um problema, quando na verdade, se ela for dosada, ela pode ser uma solução. Então, a melhor forma é: estou ansioso, o que eu vou fazer com a minha ansiedade agora? Né? Só que precisa identificar se essa ansiedade, ela tá acima do normal, sabe? Ela tá exagerada, porque se ela tiver exagerada, pode estar entrando num quadro de transtorno que precisa ser tratado com terapia, tá? Daí precisa procurar um psicólogo, precisa procurar uma atenção específica para isso, para poder cuidar, beleza? Mais alguma pergunta, gente? Bom, acho que não, né? Então eu vou finalizar com uma frase do Nietzsche, que ele escreve no livro e que eu adorei, adorei. Ah, Paty, legal que você já fez, tá? Então, esse foi o estudo da primeira parte do 6º capítulo de Desperte o Seu Gigante Interior. Eu vou preparar outras indicações de livro sim, tá bom, Silândia? Pode deixar, amor. Então, uma frase do Nietzsche para finalizar o nosso encontro de hoje, tá bom? Ele diz assim, ó, olha que precioso, gente. Aquele que tem um porquê bastante forte pode suportar quase que qualquer como. Então, assim, quando nós temos um porquê, um motivo coerente, justo, alinhado com as nossas expectativas de futuro, realmente concretos, a gente consegue enfrentar qualquer trajetória, qualquer forma, qualquer como. A gente só precisa descobrir o porquê que a gente quer enfrentar tudo isso. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Entre em contato, me segue lá no Instagram, no Facebook, no Snapchat, em todo lugar eu tô com uma atitude emocional no profissional e Zora Viana no pessoal, beleza? Como é que vocês estão saindo hoje? Uma palavra para como vocês estão saindo do nosso estudo hoje. Amei. Boa noite, o pessoal tá morrendo de sono. Vê sim, Flávio. Muito legal sua dedicação, legal. Melhor mudança. Obrigada, Letícia. Confiante, reflexiva, determinação, animada, tranquila, motivada. É isso aí, gente. Vamos pra cima. Mudanças, nós temos o controle sobre a nossa própria vida. Vamos parar de terceirizar os nossos resultados, porque só a gente é capaz.
de fazer o que a gente quer, de ir atrás dos nossos desejos. As pessoas podem ajudar a impulsionar, mas quem faz somos nós. Fechado? Um beijão pra vocês, ótimo finalzinho de domingo e me segue lá no Instagram que eu vou avisar quando vai ser o estudo dos últimos 3 passos, beleza? Tchau, gente!